O Senhor nessa noite quer convencer o meu e o seu coração de que todos aqueles que buscam a Ele encontram a verdadeira felicidade. Porque foi essa a missão de Jesus e sempre será a missão dele para cada um de nós. Enquanto vivemos neste mundo e principalmente depois que fizermos a nossa passagem para a nossa vida nova que o Senhor prepara para nós. O Senhor, Ele quer convencer o nosso coração de que não há outro nome e não há outro lugar aonde eu e você nós possamos encontrar a salvação. No Antigo Testamento vai dizer a história, a tradição da igreja, que no Antigo Testamento o povo de Deus viveram, todo o povo de Deus, desde a saída do Egito, eles viveram 4.100 anos. E eles esperavam pela libertação, eles esperavam pela salvação que iria chegar até eles. Houve uma promessa para essa salvação acontecer. E essa salvação aconteceu em Jesus. Quando Jesus nasceu, ali nasceu a salvação. Quando Jesus foi enviado do céu à terra, ali foi enviado a salvação para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que se deixam ser amados por Ele. Você tem a consciência de que Deus te ama, sim ou não? Aleluia. Essa consciência, ela foi colocada em nós pela fé. A fé nos faz crer que Deus nos ama. Agora, crer que Deus nos ama é o suficiente? Não. É preciso estar convencido. Por quê? Porque senão nós não erraríamos tanto. Se estivéssemos convencidos de que verdadeiramente Deus nos ama, nós diminuiríamos, como dizem em Eclesiástico, as ocasiões de pecado na nossa vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, convence o meu coração de que eu só sou feliz, só encontro a felicidade diante de Ti. Amém? Pega a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Glória a Deus ou socorro? Romanos 5,12. Não tem como eu falar a página por conta da tradução da minha Bíblia ser de Jerusalém. A maioria é da Bíblia da Ave Maria. Romanos 5,12. Enquanto você vai encontrando, vai ouvindo, vai escutando essa palavra. Olha o que vai dizer: eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e também pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora nós vamos para o versículo 15. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Versículo 18. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse
a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Reza assim comigo: levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vemos nessa carta de São Paulo aos Romanos, nesse capítulo 5, como São Paulo ele distingue a diferença entre Adão, que foi o primeiro homem que habitou nesta terra, primeiro homem de carne que habitou nesta terra foi Adão. E São Paulo ele vai diferenciar aqui aos romanos qual a diferença de Adão e a diferença de Jesus. E ele vai dizer nesse capítulo 5, versículo 12, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão e Eva provaram do fruto proibido, lá no jardim do Éden, daquele fruto que Deus tinha os proibidos, disse a eles: olha, não comais desse fruto. Mas eles desobedeceram a Deus. E a desobediência de Adão e Eva, fala para essa pessoa que está do teu lado, fala: deu no que deu. Deu em pecado. A desobediência de Adão e Eva nos levou também ao pecado. Se hoje eu e você, nós estamos hoje neste mundo, vivendo o que estamos vivendo, não por consequência do pecado de Adão e Eva, porque no nosso batismo ali é cancelado todo o pecado original. Mas ainda, vai dizer ainda um pouquinho mais para frente, depois, numa outra carta aos Gálatas, São Paulo ele vai dizer que nós somos livres. Nesse dia, Deus nos deu ali a liberdade. E vai falar ainda no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, isso mesmo ele vai colher. Se o homem, se a mulher planta pecado, vai colher pecado. Se um homem e uma mulher planta justiça, se um homem e uma mulher planta santidade, não tem como ele colher outra coisa a não ser santidade. E vai dizer ainda, porque todos pecaram. Diga assim comigo: eu pequei. Olha para essa pessoa e diz assim: eu sou pecador. Amém? São João ele vai dizer na sua carta, lá no finzinho da Bíblia, que se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então eu e você temos consciência de que somos pecadores. Agora, o que nós estamos fazendo com essa consciência que nós temos? Nós estamos simplesmente acomodados com o pecado? Nós estamos simplesmente achando que o pecado ele não causa nenhum mal em nós? Nós estamos convencidos muitas vezes de que não, eu não preciso buscar o sacramento da confissão, porque não, todo mundo peca, todo mundo faz isso, por que eu também não posso fazer? Mas aqui no versículo 15: entretanto não acontece com o dom o mesmo com que a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus, o dom gratuito de um só homem, diga assim comigo: Jesus Cristo, veio para nos salvar, veio para nos libertar de todo o pecado. Irmãos, e isso muitas e muitas vezes nunca nós conseguiremos ver com os nossos olhos isso acontecendo. Mas quando nós buscamos o sacramento da reconciliação, que é a da confissão, ali é tirado de nós. Quando nós confessamos verdadeiramente de coração aberto, por isso que nós precisamos, todos nós precisamos nos confessar regularmente, para nos afastarmos do pecado.
Para nós, quando eu busco o sacramento da reconciliação com o sacerdote, eu estou cumprindo aquela palavra de Tiago no capítulo 4, versículo 7. Resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. É simplesmente essa palavra que se cumpre na minha e na sua vida. Agora, por que muitos de nós católicos não confiamos na palavra de Deus e não conhecemos a profundo aquilo que realmente ela faz efeito em nós? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Vai dizer Hebreus que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito. E essa palavra hoje precisa conquistar o meu e o seu coração, porque o nome de Jesus já diz tudo, já significa para nós no hebraico, Deus salva. Quando nós proclamamos na nossa vida o nome poderoso de Jesus, nós estamos proclamando a salvação de Deus para nós. Estamos proclamando que tem um Deus que nos ama, que nós não podemos trair essa confiança que Deus tem em nós. Todos os dias Deus confia em mim, Deus confia em você. Agora, o que muitas e muitas vezes acontece é que nós traímos a confiança de Deus. Já traíram a sua confiança alguma vez, sim ou não? Já passou por essa experiência dolorosa? Todos nós já passamos. E o coração de Deus também já passou e passa diariamente por essa traição de confiança. Porque se Deus não confiasse em mim e em você, Ele não teria deixado para nós o Espírito Santo que já está em nós. Se Ele deixou para nós o Espírito Santo é porque Ele confia. Assim como já foi dito aqui no início do grupo de oração, Ele acredita que você pode ser uma pessoa melhor. Mesmo que as pessoas talvez não acreditem, mesmo que as pessoas talvez já não esperem mais isso, nem de mim, nem de você, mas Deus acredita em você. Deus acredita na sua possibilidade, porque Ele sabe o poder que Ele deixou para nós, que é o poder do Espírito Santo. Não viremos mais as costas. Diga assim comigo: Senhor Jesus, perdão pela minha traição. Eu traí a sua confiança, Senhor. Amém. E olha como o povo de Deus traía a confiança do Senhor. Deuteronômio no capítulo 18. Uma das situações que aconteciam. Deuteronômio 18, versículo 9. O povo buscava uma confiança terrena. O povo tinha um Deus que o amava tanto e buscava ainda o amor oculto. Deus se manifestava em amor para aquele povo. O povo, quando caminhava pelo deserto, caminhou durante 40 anos. O povo clamava a Deus dizendo: Senhor, está muito calor. E Deus mandava uma brisa, Deus mandava uma nuvem durante o dia, para que o povo já não sentisse tanto calor. O povo sentia fome, Deus dava comida. O povo tinha sede, Deus dava água. Mas olha qual a reação do povo diante da bondade de Deus. E aqui o Senhor, Ele vai dizer nessas palavras, nesses versículos: quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou que ainda invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé. E é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus as desalojará em seu favor. Tu serás íntegro para com Yahvé teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar
ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido por Yahvé teu Deus. Amém. O povo tinha tudo. O povo tinha tudo para ser feliz, embora estivesse caminhando para a terra prometida. Eles tinham de tudo, Deus não deixava faltar nada. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala: Deus nunca vai te deixar faltar nada. Mas para que eu possa viver essa palavra, eu preciso convencer o meu coração de que verdadeiramente Deus não vai me deixar faltar nada. Porque se eu creio que Deus não vai deixar faltar nada para mim, eu nunca vou me afastar dele. Eu nunca vou me distanciar dele. Eu nunca vou distanciar daquilo que ele me chamou, daquilo que ele me deu, daquilo que ele programou para mim, dos planos de Deus para a minha vida. Por que que o povo sofria tanto? Porque andava longe do Senhor. Por que que hoje nós sofremos e sofremos tanto? Porque nós andamos longe do Senhor. O sofrimento ele tem duas etapas. O sofrimento em Cristo ele traz redenção. Ele fortalece a fé. Todos nós sofremos. E nós temos essas duas opções: ou sofremos em Cristo ou sofremos longe dele. Todas as pessoas que sofrem em Cristo saem desse sofrimento cada vez mais fortalecidas. Todas as pessoas que sofrem longe de Cristo encontram a morte. Estou dizendo a morte simplesmente física, não. Estou falando de uma morte espiritual. Morrem na fé. E aqui o Senhor está dizendo nessa palavra de Deuteronômio: olha, não buscai aquilo que é oculto. Na missa do encerramento do cerco de Jericó, o Senhor falou conosco através da palavra. O Senhor quebrou as barreiras do ocultismo. O Senhor quebrou as barreiras. Muitas e muitas pessoas, eu tenho certeza disso, que muitas e muitas pessoas conheceram o que é a vontade de Deus para elas e abandonaram esses caminhos ocultos. Abandonaram esse caminho de ficar invocando os mortos, que é uma enganação de Satanás. Ah, mas eu vou... Tem pessoas que dizem assim: eu fui lá e eu ouvi a voz da pessoa, daquele familiar. Satanás é tão sujo que ele chama-se espírito guia, que vem sobre aquela pessoa, e Satanás, falando na boca daquela pessoa, imita a voz daquele ente querido que faleceu. Aí a pessoa ela fica ali, crendo que estava conversando com a própria pessoa, mas é mentira de Satanás. Porque em Hebreus no capítulo 3 vai dizer o seguinte: olha, está determinado que o homem morra uma só vez, e após isso já vem o juízo. Então não tem reencarnação. Nós nunca voltaremos para este mundo aqui em outro corpo, porque nós cremos na ressurreição. Todos nós um dia iremos ressuscitar para o nosso julgamento individual, o nosso julgamento também coletivo, e todos nós estaremos um dia face a face com o Senhor. Mas isso não pode ser para mim uma situação, uma opção ou um sentimento de culpa, de condenação. Nossa, um dia eu vou me encontrar com o Senhor, Ele vai apontar todo o meu pecado. Em João no capítulo 3, versículo 14, pega aí comigo, João capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. João 3, 14.
Olha o que vai dizer essa palavra. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, ou algumas traduções para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando eles passaram por aquela terra e o povo ia sendo picado pela serpente, e o povo estava morrendo. Moisés levantou a serpente no deserto, por quê? Porque todo aquele que for picado pela serpente e olhar para essa serpente que foi levantada por Moisés, serão curados, foram curados. E Jesus aqui nessa passagem de São João, ele vai dizer que da mesma forma que eles olhavam quando estavam picados pela serpente, eles olhavam para aquela serpente que estava levantada e eram curados. Da mesma forma, qual é a serpente hoje que tem picado a todos nós? É o pecado. É o distanciar-se de Deus. Mas o Senhor, Ele usou essa comparação de que todo aquele que olhar para o Filho do Homem, todo aquele que olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, que estiver picado pela serpente do pecado, será salvo. Pois Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça. O que significa a palavra perecer? A palavra perecer significa morrer. Todo aquele que nele crer não vai morrer. Ah, André, então as pessoas que já morreram, então é porque já não acreditavam em Deus? Não é essa morte, volto a dizer, não é uma morte física. Jesus está dizendo de uma morte espiritual. Pelo amor que Deus tem ao mundo, que enviou o seu Filho, todo aquele que agora nele confiar, todo aquele que nele esperar, não vai morrer. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Você e a sua família, eu e a minha família, só seremos salvos por Jesus. Não há outro caminho, não há outra opção, não há outra via a não ser por Jesus. É por isso que eu e você, nós precisamos cada vez mais nos empenhar. É por isso que eu e você precisamos cada vez mais nos esforçar. Porque é um esforço. Para você estar aqui, foi um esforço, sim ou não? Para mim foi. Se para você não foi, para mim foi esforço. Nós tivemos que lutar conosco mesmo, com o nosso próprio corpo, com aquela vontade que a gente estava de dormir mais cedo. Nós precisamos lutar com o nosso interior. Foi uma guerra espiritual para estar aqui, sim ou não? Glória a Deus. Mas olha o que vai dizer no Salmo 67. Pega aí comigo o Salmo 67. Olha o que acontece quando Deus se levanta na vida de uma pessoa. Diga assim comigo: Deus está se levantando na minha vida hoje. E quando Ele se levanta, os inimigos fogem. Olha o que diz essa passagem, Salmo 67, na tradução da Ave Maria 68. Deus se levanta,
seus inimigos se debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como a cera derrete diante do fogo, perecem os ímpios diante de Deus. Amém. Por isso que quando Deus se levanta na vida de uma pessoa, os inimigos se debandam, eles fogem da sua presença. É por isso que nós precisamos buscar a Deus constantemente, pedir que Deus se levante na nossa vida constantemente. Para quê? Para que os nossos inimigos, quem são os nossos inimigos? Não são as pessoas, mas os nossos inimigos, os inimigos de Deus, são os espíritos maus, que estão espalhados nos ares, que ficam lançando o veneno do pecado para nós, para mim e para você. Fala para quem está do teu lado, fala, mas aquele que está contigo é maior e mais forte do que aquele que está no mundo. E quando ele se levanta, os inimigos fogem. Amém? A palavra está dizendo que os inimigos se dissipam como a fumaça. A nossa cidade aqui, por ela ser uma cidade alta, em cima do monte, nós sabemos o que significa esse dissipar de uma fumaça. Quando está aquele tempo nublado, e muitas vezes quando amanhece, aquela neblina que às vezes não dá para enxergar nada. Por volta das 9, 10 horas da manhã, essa neblina começa a se dissipar. É dessa forma que a palavra está dizendo, como a fumaça, como a neblina se dissipa, quando Deus se levanta na minha e na sua vida, da mesma forma os inimigos se dissipam, fogem. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Segunda Crônicas, no capítulo 32, do versículo 7, vai dizer o seguinte: sede firmes e corajosos e não temais, nem os apavoreis diante do rei da Síria. Fala para quem está do teu lado, fala, você está apavorado por quê? Fala, você está com medo por quê? Quem é o rei da Síria para nós? Porque para o povo de Deus era um rei castigador, era o inimigo de Deus, era o inimigo do povo de Deus. O rei da Síria era aquele que queria exterminar o povo de Deus, acabar com o povo de Deus. Quem é o rei da Síria que hoje não está querendo se implantar, não, já se instalou neste mundo? Quem é o rei da Síria que hoje está tentando acabar com a família? Quem é o rei da Síria que hoje está tentando acabar com a fé dos cristãos? O rei da Síria hoje é o aborto, que está tentando se instalar hoje, querendo, concretizar um pecado, acabar com o pecado com dinheiro público. O aborto é a consequência do pecado, não tem outra finalidade. Por quê? Porque pecou contra o 6º mandamento, que é pecar contra a castidade. Não estou dizendo de um aborto espontâneo, estou dizendo do aborto crime. Agora estão querendo legalizar para que o aborto não seja mais crime, possa fazer o aborto aonde quer que seja, em qualquer lugar. Por enquanto é clandestino. Mas se não tivesse pecado contra o 6º mandamento, se não tivesse realizado, se não estivesse tendo relações pré-matrimoniais, não teria a consequência do aborto. Esse é o rei da Síria. O outro rei da Síria que está tentando destruir as famílias, a homossexualidade. Pessoas que querem se unir, e não é só querer se unir, mas querem ser reconhecidas como família, e nunca serão reconhecidas como família.
Porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem e a mulher. E a igreja já se posicionou sobre isso, e o Papa Francisco tem se posicionado sobre isso, mas muitas e muitas vezes a mídia, que é comprada, porque o dinheiro manda em tudo. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala: o dinheiro manda em tudo. A mídia que já foi comprada pega um texto do Papa Francisco fora de um contexto e fala que o Papa Francisco está apoiando agora casais, pessoas do mesmo sexo que se unem. Ah, André, mas se eu tenho uma pessoa da minha família que tem essa tendência, se eu tenho um amigo que tem essa tendência, a igreja, ela diz: essas pessoas precisam ser acolhidas, essas pessoas precisam ser amadas, mas o pecado delas também precisa ser reprovado. A igreja nunca fechou as portas para esses irmãos ou irmãs que têm essa tendência. A igreja está de portas abertas. O nosso coração está de portas abertas para acolher, para amar essas pessoas também, mas também para reprovar o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O rei da Síria, mas eu e você não podemos ter medo desse rei da Síria. Porque olha a continuidade dessa palavra. De 2 Crônicas 32, 7. Sede firmes e corajosos, não temais, nem vos apavoreis diante do rei da Síria e diante de toda a multidão que o acompanha. Olha o que a palavra diz: tem uma multidão que acompanha esse rei da Síria. E sabe o que parece? Parece que essa multidão tem mais força do que nós. Mas eles não são a multidão. O Padre Roger vai dizer o seguinte, numa pregação da Canção Nova, o Padre Roger ele disse: eles não são a maioria, não. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que eles são uma minoria barulhenta. Nós somos a maioria, mas muitas vezes somos uma maioria calada, que não tem coragem de manifestar. Não estou dizendo de excluir, não, que não tem coragem de manifestar o amor de Deus. Não tenhais medo da multidão, pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está com ele. Fala para quem está do teu lado mais uma vez, fala: aquele que está conosco, o Deus verdadeiro, é mais forte do que o que está com eles. E nós vamos vencer, porque Jesus Cristo já venceu. Satanás é derrotado. E a missão dele é fazer com que mais pessoas se sintam derrotadas. Amados irmãos e irmãs, o Senhor quer abrir os nossos olhos. É difícil falar essas coisas aqui na frente, é difícil, porque nós sabemos a sociedade que nós estamos hoje. Mas o Senhor, Ele tem essa palavra, e essa palavra para nós é um conforto de que aquele que está comigo, aquele que está com você é maior, é mais forte do que aqueles que estão com Ele. Versículo 8, com Ele está o braço da carne. Sabe por quê? Porque eles não confiam em Deus. Até proclamam o nome de Deus, mas não acreditam, mas não confiam. Por isso que a palavra vai dizer que com eles está o braço da carne, mas conosco está Yahvé nosso Deus, que nos socorre e combate nossas batalhas. Aplauda o Senhor. Dê uma salva de palmas, porque Yahvé combate conosco.
Você não está sozinho na sua luta contra o mal, na sua luta contra o pecado, na sua luta contra os seus próprios desejos da carne. Você não está sozinho, você não está sozinha. A palavra está dizendo para nós que Deus nos socorre e combate as nossas batalhas. Diga assim comigo: eu sei que o Senhor me socorre e combate as minhas batalhas. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus aqui? Vai dizer o seguinte: que o povo ganhou confiança, e ao ouvir as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias que proclamou essa palavra, rei de Judá. O povo ganhou confiança. E quem é esse povo que hoje precisa ganhar confiança? Sou eu e é você. O que você veio fazer neste grupo de oração? Ganhar confiança no seu combate. O que você esperava ao sair da sua casa e vir até essa igreja? Ganhar confiança no teu combate, saber que você não está lutando sozinho, saber que tem um Deus que está contigo, e Ele é mais forte do que aquele que está do lado oposto, porque Deus é vitorioso e Satanás é derrotado. Deus é autor da misericórdia, Deus é autor do amor. Satanás é o autor do pecado, da desgraça, da maldade, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, da arrogância de coração. Mas Deus é o autor do amor, Deus é o autor da misericórdia. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque Deus já nos libertou através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas no capítulo 5, pega aí comigo Gálatas 5:1. O Senhor está arrancando muitos de nós aqui de toda a escravidão. O Senhor está arrancando aqui muitos no meio de nós que estávamos vivendo como escravos de nós mesmos, escravos das pessoas, e escravo de um mundo espiritual que escraviza. Mas o Senhor hoje quer nos levar e está já nos levando a conhecer um mundo espiritual que nos liberta. Olha o que está dizendo essa palavra de São Paulo aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Por que que muitas e muitas pessoas acreditam piamente que entregar a vida para Cristo é ser escravo? Eu vou para a igreja, vou fazer o que lá? Tem que ficar indo na igreja. Mas quanto mais nós buscamos a Deus, seja nas nossas orações, seja na igreja, seja no grupo de oração, seja na Eucaristia, seja na Santa Missa, que é o maior, é o ápice de tudo na minha e na sua vida, que os santos da igreja, São João Maria Vianney, ele dizia: se nós soubéssemos o valor da Santa Missa, quanto zelo que nós teríamos em participar, qual desejo seria o nosso de participar, de estar na Santa Missa, de querer encontrar com Cristo na igreja. Mas sabe qual que é a reação que muitas vezes vem sobre o nosso coração? De que a missa é repetitiva, de que demora demais para acabar, é cansativo, é maçante. E aí vamos vivendo um mundo de escravidão, porque a palavra está dizendo que quando nós não buscamos a Deus, nós vamos vivendo um mundo de escravidão. E todos nós aqui já fomos escravos,
Ou alguém aqui ainda está escravo, mas é preciso deixar esse mundo de escravidão, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Mas o que está dizendo aqui São Paulo? É preciso permanecer firme. É preciso permanecer firme. E o que significa permanecer firme? Permanecer buscando a fidelidade a Deus. Para quê? Para que eu não caia de novo no jugo da escravidão. Significa que se eu e você retrocedermos, significa se eu e você voltarmos atrás, se eu e você desistirmos da caminhada, nós vamos voltar de novo para um mundo de escravidão. Você quer isso para a sua vida? Eu também não. Fala para quem está do teu lado, fala, você vai cansar de me ver aqui. Precisa, mas de novo, eu, vai cansar de me ver aqui, mas eu não vou desistir. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala, mas eu não vou desistir, eu não vou ser escravo de novo. Olha o que diz aqui no versículo 13, dessa mesma carta aos Gálatas: vós fosse chamado à liberdade, irmãos, entretanto que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviços uns dos outros. Que a nossa liberdade não sirva de pretexto para o pecado. O Senhor já está quebrando aqui no meio de nós correntes que nos prendiam. O Senhor já está aqui quebrando no meio de nós grilhões. O Senhor já está abrindo cadeias na nossa vida espiritual que nos faziam escravos de Satanás. Porque não foi com dinheiro, não foi com ouro, mas foi com o seu próprio sangue, vai dizer São Pedro. Para nós irmos para a oração, pega aí comigo. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Às vezes a gente ouve um ditado dizendo assim: Deus dá jeito para tudo. Já ouviu isso, sim ou não? Aí tem o finalzinho desse ditado: a gente só não consegue dar jeito para a morte. É ou não é? Pois Jesus, Ele deu o jeito para a morte. Todas as vezes que você ouvir um ditado desse, saiba que não vem de Deus. Por quê? Deus dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Deus já deu jeito para a morte, por todo aquele que está em Cristo nunca morrerá, não vai morrer. E aí vai dizer São Pedro aqui: pois sabeis que não foi, São Pedro capítulo 1 versículo 18, não foi com coisas perecíveis ou passageiras, não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fosses resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas, versículo 19, pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém? Sabe por que São Pedro proclamou isso daqui? Porque a salvação de Deus não se compra. Deus não comprou a minha salvação e a sua salvação com bens perecíveis, com algo passageiro, com algo que um dia tudo vai ficar para trás neste mundo. Mas está dizendo São Pedro: mas Ele nos comprou pelo poder do seu sangue precioso. Diga assim comigo: eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Sangue precioso. A minha família foi comprada pelo precioso sangue de Cristo.
Não há nada neste mundo que possa se comparar ao precioso sangue de Cristo. E é nesse sangue que eu proclamo a libertação da minha família. Você quer que a sua família seja libertada pelo sangue de Cristo, sim ou não? Tem rei da Assíria lá? Tem, não tem? Tem situações muitas e muitas vezes de vícios. Reis que parecem ser invencíveis. Mas o Senhor hoje quer libertar as nossas famílias e libertar a nossa vida de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é vicioso. Um ciclo vicioso que muitas e muitas vezes vai atraindo as nossas famílias. Você quer essa libertação de Deus pelo precioso sangue de Cristo, não por ouro, nem prata, nem por dinheiro, nem por bens materiais, por nada que é passageiro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé e a fazermos juntos essa oração, clamando o precioso sangue de Cristo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Traga no teu coração agora quais são os combates que você tem vivido, quais são as batalhas que você tem muitas e muitas vezes se cansado de combater, de lutar, de não ver resultado. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os reis da Síria que têm se levantado? É uma enfermidade? É uma doença? É uma situação difícil que você talvez está passando, que a sua família está passando na área financeira? Não sei qual a situação que você chegou aqui. Eu sei a situação que eu cheguei. Eu sei o rei da Síria que eu preciso vencer. Qual o rei da Síria? Qual a multidão? Qual a muralha que você hoje, que nós precisamos hoje sairmos daqui vitoriosos? Não por dinheiro, não por ouro, não por prata, não por bens perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Que ao sairmos dessa igreja possamos permanecermos firmes, como está dizendo a palavra. Permanecer firme de que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Rezemos juntos, reze comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, através dos quais o inimigo nos queira prejudicar, com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência, destruidora no ar, na terra e na água, no fogo e abaixo da terra, nos abismos do inferno, e no mundo no qual hoje nos movemos, com o poder do sangue de Jesus. Eu quero te convidar a olhar para a cruz de Cristo agora. Olhe para a cruz do Senhor. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência, e ação do maligno. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares, e locais de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e toda a sua corte de santos anjos, com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos que habitam. Fala a Jesus agora, qual o nome das pessoas que habitam com você? Vai dizendo o nome, vai proclamando agora. Proclama
o sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Pessoas que precisam ser acalmadas nessa hora. Pessoas que você saiu da sua casa e estavam agitadas, que precisam receber agora o refrigério da alma. Pessoas que estavam nervosas, pessoas que estavam mesmo à beira de um colapso. Pessoas que talvez estão nos vícios das drogas, que moram junto com você. Pessoas que talvez têm essa tendência por pessoas do mesmo sexo, que moram junto com você. Diga agora a Jesus, qual a situação dessas pessoas? Talvez uma enfermidade física, psicológica, talvez uma enfermidade espiritual, eu não sei. Jesus sabe, agora Ele quer ouvir da tua voz. Qual é a situação que você hoje e a sua casa precisam vencer? Apresenta agora ao precioso sangue de Cristo.